Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 7 de abril, às 6 horas 33 minutos. Olha, a gente começa com a notícia triste. Faleceu durante a madrugada o nosso amigo Cleiton, da cidade de Nazaré do Piauí. O Cleiton, aquele guerreiro que vem lutando com um problema pulmonar há muito tempo. Inclusive a gente esteve na casa dele, fizemos foto, vídeo, entrevista com ele. E mais tarde nós vamos não somente fazer a matéria, mas uma homenagem a esse guerreiro que agora está ao lado do pai, né? Gente, agora é o seguinte, o nosso tema é outro. Ontem aconteceu uma reunião com os empresários sobre a reabertura ou não do comércio de Floriano. Antes da reunião, eu recebi muitas mensagens de pessoas perguntando: o comércio vai abrir ou não? Dentre essas pessoas, umas favoráveis à abertura por conta da crise, da dificuldade e até fome que muita gente vem passando, e outras contrárias, preocupadas com a questão da saúde. Mas está claro que a gente percebe nisso um viés político, né? E eu quero saber de você que está em casa, a sua opinião sobre a reabertura ou não do comércio. Existem os prós e os contras, isso aí é claro, mas tem que chegar a um consenso. Nós estamos aqui com o Honorato, ele é representante da classe empresarial, né? Honorato Drummond, ele foi quem liderou a reunião ontem, e a gente passa para ele a pergunta: Honorato, como fica a situação? Os comércios abrem ou não aqui na cidade de Floriano? A reunião de ontem foi qual o objetivo mesmo? Bom dia. Bom dia, meu caro Temício. Bom dia a todos os ouvintes do portal JC 24 horas. E primeiramente, muito agradecido a você por essa oportunidade de estar aqui, a gente aproveitando e conversando, falando dessa situação a todos os florianenses e região. Bom, para responder essa pergunta, a gente começa de uma reunião alguns dias atrás, que foi logo uma semana após quando houve o decreto. Nós fomos ter essa conversa com o senhor prefeito, apresentando algumas preocupações que desde o início todos nós temos. Primeiramente, nós falamos e mostramos que os empresários são parceiros nessa situação. Nós somos parceiros, nós queremos, como o poder público também, ele quer a vida e nós queremos a vida também. Por nenhum instante, meu caro Temísco, nós chegamos a questionar se as medidas de isolamento eram corretas ou se eram erradas. Até porque no meio médico existe essa divergência em relação a isso daí. Mas estamos questionando e pedindo desde o início uma flexibilização. Todos nós sabemos que a iniciativa privada, ela movimenta através dos negócios que ela faz. Algumas pessoas, é claro, têm seus empregos, e esses empregos às vezes são funcionários públicos, são ligados ao poder público municipal, ou estadual, ou federal, ou seja, alguns têm estabilidade, que isso daí, com toda certeza, eles estão, eu posso, é claro, no lado, vendo a questão empresarial do emprego, né, no caso. Então, essas acabam ficando um pouco assim, à parte de tudo isso. Mas os funcionários da iniciativa privada, eles precisam que essa máquina, ela movimente. Se ela não movimentar, ela leva, à medida que o tempo vai passando, você vai tirando os custos, vai tirando mais alguma coisa, mas que chega um ponto que não tem outra coisa a fazer, a não ser a demissão. E o nosso colaborador, ele é a nossa segunda família. A pessoa que a gente passa 8 horas no mínimo convivendo. Então acaba sendo uma segunda família que você tem. E para isso daí é a grande preocupação que nós estamos mostrando desde o início.
é sempre pedindo a flexibilização para o pequeno comércio ir funcionando. A gente, às vezes, por exemplo, fica sem saber, quando nós somos abordados pelos nossos associados, principalmente, pelos pequenos que estão aí, pedindo o tempo todo uma orientação. E aí, o que é que eu faço? Eu não tenho mais como pagar minhas contas. Eu não tenho mais como pagar o meu colaborador. O que é que eu faço? Então, quando nós nos reunimos nesta segunda-feira, foi avaliando esse quadro. O Sinconflor, que no caso é o sindicato, providenciou uma pesquisa junto a todos os escritórios de contabilidade e a classe empresarial para saber como é que estava o grau já de demissão, que era uma preocupação. Tem outras perguntas, tem outras informações, é claro, mas dentro dessa que era o X da questão. E desde que iniciou esse isolamento, nós já temos 15% dos trabalhadores, dos nossos colaboradores, já foram demitidos. Isso preocupa, porque o que é que acontece? Nós não temos certeza se o comércio vai abrir amanhã, nós não sabemos se o comércio vai abrir segunda-feira, nós não sabemos nada. Então ele também não pode passar muito tempo, porque ele vai chegar a um ponto que ele não tem condição de pagar nem os direitos, no caso de uma demissão. Então essa é o grande X da questão. Nós precisamos, estamos aptos, estamos disponíveis, vamos para a gente chegar a um ponto onde essa roda volte a girar. Se ela não girar, o problema vai se tornar mais sério. E quando a gente fala em termos de desemprego, meu caro Temício, para que coisa mais desesperadora para um pai de família, uma mãe, quando você não tem um emprego. De manhã você precisa botar o café, botar a comida de seus filhos. Você tem uma conta de água, você tem uma conta de luz, você tem um remédio, você precisa dar alguma coisa para seu filho. E quando você não tem, isso se torna uma angústia. Eu entendo que às vezes muita gente opina que pelo isolamento total, que tem que continuar e tudo. Na visão médica, eu não discordo de jeito nenhum, porque eu não tenho autoridade, e quando eu falo em nome das empresas, nós não temos essa autoridade para estar questionando se isso daí é certo ou se é errado. Eles são os profissionais da saúde e eles têm essa autoridade para dizer, indicar. O que nós chamamos o tempo todo a atenção é isso, é que precisa também ver esse pós-crise que é quando passar esse pico. Nós não podemos deixar que esse doente, que eu chamo a demissão lá na frente, deixar para tratar isso lá na frente. Não dá. As pessoas precisam continuar, elas precisam continuar tendo seus empregos. Essa roda tem que girar. A comunidade, todos nós vamos ter que dar mãos para a gente poder sair de uma situação dessa. Nós nunca vimos nada igual do que nós estamos vendo atualmente. São tantas informações. Isola, não isola. O vírus dá resistência, o vírus não dá resistência. Trata-se de vida, trata-se de morte. Ou seja, nós estamos discutindo isso de uma maneira como nós nunca fizemos na vida. E ninguém por nós, eu pelo menos, na minha idade, ainda não tinha participado por um isolamento, por uma situação como essa. Mas, por outro lado, quando a gente fala pelo lado da empresa, quando a gente fala pelo lado do trabalho, quando fala pelo lado da iniciativa privada, o quadro que se apresenta não é dos melhores. Ele não dá tranquilidade. Não dá tranquilidade para a empresa, não dá para o proprietário, para o colaborador, para o fornecedor, nada. Então é um quadro que a gente dorme preocupado e acorda preocupado. Existe, meu caro Temício, um estudo do banco JP Morgan, onde ele apresenta que as empresas que ficam sem faturamento, o prazo de vida delas tem é 27 dias. E isso daí, nós estamos vivendo isso na prática.
é interessante quando você vai começando e tratando com um e com o outro, o quadro é um só. Agora, alguns têm uma proporção maior. Quem tem um funcionário e quem tem um pequeno negócio. Quem tem 10 já é outra situação. Ou melhor, a situação é uma só que a proporção se torna muito maior. Então, vai chegando a um ponto que, que qualquer reserva, qualquer coisa, vai embora logo. E ela não suporta um tempo maior do que esse de jeito nenhum. E antes, eu posso até dizer que esse doente chegue a falecer, o doente que eu estou me referindo, comunidade, é a empresa, é o emprego. Antes de tudo isso acabar, a gente já tem que tomar uma medida. Volto a repetir que nós não estamos questionando o lado da saúde, não, maneira alguma. Não temos essa autoridade para isso. Mas, por outro lado, questionamos se esse isolamento, o mal que ele também pode acontecer lá na frente em relação às empresas. A pequena empresa... Pois não, Edmilson. Honorato, vocês já colocaram na ponta do lápis os prejuízos causados não somente para a empresa, mas em termos de pessoas desempregadas? Já está acontecendo em Floriano em consequência disso? Ou os empresários estão conseguindo segurar os colaboradores apesar de tudo isso? Meu caro Temício, já em torno de 15% das empresas, dos funcionários da iniciativa privada já foram dispensados. Isso é um dado muito alto, inclusive o dado total da pesquisa está com a empresa Pensar, que inclusive do nosso amigo Tim. Ele tem esses dados tabulados lá, onde mostra e, é claro, à medida que aumenta a insegurança, e aí qual é essa insegurança? É a incerteza se o comércio abre ou se não abre. Se me perguntar nesse exato momento, o comércio abre, não sei. Então, quando essa pergunta não sei, eu não posso mais me arriscar tanto. Não dá, você está entendendo? Então, essa insegurança é que está maltratando a todos. Então, automaticamente, você já não tem mais onde tirar de todos os seus custos. Aí ela chega no ponto final, que é a demissão. Honorato, nós temos recebido imagens, inclusive eu fiz até uma matéria na porta do banco com um grande aglomerado de pessoas, e algumas pessoas também têm falado de alguns supermercados que também têm aglomerado. Vocês levaram essa pauta para o poder público, mostrando que o combate não está sendo eficaz, se o objetivo é evitar aglomeração? Olha, na realidade, tudo isso daqui a comunidade toda está vendo. Veja o seguinte, o pequeno comércio, eu vou me referir bem que é o pequeno comércio, que ele não aglomera. Por quê? Porque normalmente é um comércio pequeno, entra outro aqui, no máximo que vai ter são 2, 3 pessoas ali, quando acontece de ter muita gente. Mas o pingado do comércio, do pequeno comércio é esse, é um aqui, daqui a pouco chega o outro, no final do dia você teve 4, 5 pessoas. Então, é por isso que vimos que o pequeno comércio, e que é quem dá sustentação em Floriano, onde predominam essas micro e pequenas empresas, é quem dá essa sustentação desses empregos. Então, vendo por esse lado, a gente vê que isso daí é possível, qualquer flexibilização e permitir que essas empresas, dentro das suas condições, é claro, daquelas ministradas, aquelas apresentadas pela vigilância sanitária, ela facilmente pode proceder àquela rotina de proteção sanitária. Quando a gente transporta para essas grandes empresas, como essas pequenas empresas não estão de portas abertas, as pessoas correm para o mesmo local. Elas vão juntas, elas entram juntas, às vezes você pode até lá dentro estar controlando a entrada, o fluxo de pessoas lá dentro, diminui tudo mais. Mas por outro lado, as pessoas também estão ficando lá fora daquela maneira. Eu espero que a vigilância sanitária que faz esse papel de fiscalização de tudo, ela esteja vendo essa situação.
tem que afastar as pessoas. Então, o que mais do que nunca a gente vê como as pequenas empresas elas podem muito bem continuar com seus negócios abertos. E é esse o pleito que nós fazemos, meu caro Temístico. Olha, algumas empresas que estão optando pelo delivery, né? A gente recebeu mensagem de algumas aqui reclamando de que no momento que estavam fazendo o trabalho de entrega, foram notificadas por estarem abertas. Ou seja, não dá para passar por uma porta fechada. Vocês receberam por escrito alguma reclamação nesse sentido aí em relação à vigilância sanitária, de que foram notificados fazendo regularmente o trabalho de delivery? Olha, nós temos até alguns depoimentos de alguns empresários, algumas pessoas que se sentiram, vamos dizer assim, de certa forma, eu vou usar o termo, botar entre parênteses, agredidas em relação a isso daí. Por quê? Porque ficou muito confuso toda essa situação, o que é que pode e o que é que não pode. Na visão das pessoas, às vezes vamos imaginar bem que numa situação, meu caro Temístico, seu carro quebrou a chave, eu preciso do atendimento, estou falando num caso real, eu preciso de um atendimento. A pessoa foi até o seu estabelecimento para pegar a chave, preparar para a saída, isso aí. Foi feita uma abordagem. As informações são justamente essas, de que ele não foi de uma maneira, vamos dizer assim, muito prudente. E se a gente vai avaliar bem, aquele carro parado, aquele carro quebrado, em algum local, ele passa a ser uma prioridade do atendimento. Às vezes, aquele estabelecimento não estava, por exemplo, no que se considerava o delivery, para serviço de delivery, como, por exemplo, quem manda uma comida para a casa do outro, quem tem um sanduíche para enviar. Então, talvez essa confusão, essa informação, essa situação tenha levado a vamos dizer assim, a esse problema. Então, por isso que eu digo que é uma situação tão nova que nós não vivenciamos ainda. E hoje nós estamos passando por isso. Porém, como em tudo na vida, o bom senso tem que prevalecer. E a gente precisa, eu gostaria de reafirmar ainda, meu caro Temístico, que nós somos parceiros. Somos parceiros para cumprir a lei tranquilamente. Nós só não queremos é que as pessoas migrem para o desemprego. Isso daí é o que menos nós queremos. Honorato, no dia 13 encerra o decreto do prefeito, né? Não se sabe se vai ser prorrogado, se vai ser flexibilizado ou se vai dar por encerrado. Já existe um posicionamento da categoria em relação ao que vai acontecer no dia 13, de acordo com o que vai decidir o Poder Executivo? Meu caro Temístico, nós só temos que acatar qualquer que seja essa decisão. A lei ela é para ser cumprida. Então nós vamos esperar e estamos fazendo um apelo, não somente ao poder público, mas a toda a comunidade que avalia essa situação que nós estamos. Nós precisamos ter essa roda girando. Nós precisamos. E essa necessidade, as pequenas empresas fazem um diferencial enorme na nossa cidade. O que nós pleiteamos, estamos pedindo, é justamente isso, que a gente tenha o nosso comércio, vai voltando, vamos voltando à nossa normalidade. Volto a frisar que nem um minuto, nem um instante, nós discutimos a questão técnica em relação à saúde, não. Mas estamos nos propondo a abrir nossos comércios, é claro, desde que haja essa flexibilização. Estamos nos propondo a aumentar as nossas medidas sanitárias lá dentro do nosso comércio. Estamos nos propondo a colocar, permitir, deixar e, inclusive, abrir as portas e solicitar visita da vigilância sanitária para saber se as coisas estão correndo no mesmo da maneira como deve acontecer. O mais importante, volto a frisar, é muito grave a situação
a gente continuar com o comércio fechado. Porém, nós respeitaremos a lei, com toda certeza. Honorato, muito obrigado, bom dia para você e que tudo chegue a um bom termo no final, tá bom, meu amigo? Meu caro Temício, me permita só um minuto para Fique à fazer vontade. aqui mais uma coisa. Primeiramente, eu volto a agradecer a você por essa oportunidade. Segundo, eu gostaria de fazer uma saudação e um agradecimento a todos os profissionais do Hospital Regional Tibério Nunes, aos profissionais da saúde, que eles estão ali no centro, onde as coisas, é claro, migram. Floriano, esses profissionais, isso vale desde o médico, vale para a faxineira, vale para o enfermeiro, vale para aquela mulher que trabalha lá na cozinha, aqueles que estão envolvidos lá dentro do hospital. Essas pessoas são heróis. Eu gostaria de fazer essa saudação porque isso é importante se diga, viu? Muito importante. E pensando nisso, nós que fazemos a CDL, a Associação Comercial, e ao Sinconflor, nós estudamos uma maneira assim, de ajudar também nesse combate à Covid-19. Então, nós pegamos e fizemos um contato com uma empresa chamada Tron Robótica de Ensino, que ela desenvolveu uma máscara com em torno de 96% de confiabilidade. E para isso daí é uma máscara que chamam, é claro, Face Shield. Isso daí nós ela não trabalha vendendo, ela não vende. O Fé Comércio fez uma parceria com ela, comprou 15 impressoras 3D, colocou à disposição dela, para depois, é claro, ela vai devolver essas máquinas, ela vai confeccionar, à medida que você vai fazendo doação, ela vai confeccionando. Como existe uma fila muito grande, nós pedimos e o Dr. Valdeci Cavalcante antecipou para nós que ele vai receber, o sistema Fé Comércio vai receber 1.000 máscaras, nós pedimos que passasse para nós 200 de imediato, porque nós estamos fazendo também doação para que essas máscaras não fiquem só pensando em Floriano, mas que ela também pode ir para outras pessoas. Essa empresa trabalha com doação. Então elas estão em confecção, estão sendo feitas, e a intenção é levar para esses profissionais de saúde lá do hospital. São para médicos, para enfermeiros, para o funcionário que faz o atendimento, para a mulher lá da cozinha, ou seja, para todas as pessoas que estão ali no centro que a gente pode dizer assim, da doença. Porque em caso de doença, as pessoas migrarão para lá. Então é uma forma como nós, cidadãos, como nós, empresas, como nós estamos preocupados, nós vamos fazer essa doação e espero que estamos aguardando a qualquer momento a chegada para a gente poder fazer a entrega dessas máscaras, ok? E volto a frisar aqui a você, meu caro Temício, o meu muito agradecimento. E eu falo isso aí, mas vocês que são repórteres são outros heróis que estão em todo lugar. Nós chegamos aqui, nós estamos nós sabemos das coisas através de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, meu caro Temício. Ok, muito obrigado, Honorato. Sucesso aí na sua jornada e que no final o consenso seja atingido. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com o nosso amigo Honorato Drummond, ele é representante da classe empresarial, sobre o fechamento do comércio, algo que tem dividido opiniões, mas uma coisa é certa, eu não sei se você é contra ou a favor, mas isso é fato, que os prejuízos são enormes, e não somente para quem está no topo, que no caso os empresários, mas aquele que está na linha de frente, que são os comerciários. O negócio é complicado e tem que haver um consenso nesse sentido. Bem, por falar em profissionais do Hospital Tibério Nunes, só para a gente encerrar aqui, ontem eu mandei um recado para o governador sobre o pagamento dos prestadores de serviço, desde médicos até o agente de portaria, faxineiro, enfermeiro e tudo. Hoje eu vou mandar um recado para a esposa do governador, a primeira-dama, aquela que está com ele na mesa, café, almoço, janta, Dona Rejane.
Pense nas mães que a essa hora, 6 horas e 56 minutos, não tem um pozinho de café para botar no fogo para os filhos. E estou me referindo não é aquela lá da vida rural, não. É aquela que está lá no Tibério Nunes. E se conseguiu o café, foi emprestado da mãe, a vizinha, a cunhada. Fez uma cestinha para ajudar, deu R$100 emprestado, ou seja, como for. Porque essa é a realidade. Olha, dona Rejane, esposa do governador, diga para o seu esposo que fome dói. Os prestadores de serviço que recebem pouco mais de R$800 e atrasado, pior ainda, receberam o pagamento em janeiro, hoje 7 de abril. Certo? Carnaval liso. Eu me refiro ao carnaval porque tem uns que querem o lazer, é necessário sair com a família, outros vão para retiros, mas para tudo precisa de dinheiro. Agora, Semana Santa, outro feriado prolongado, liso, porque faltou compromisso por parte de quem está devendo. Dona Rejane, na hora do cochilo, na hora da oração, São Evangélico, né, vocês fazem, eu acho que Deus me perdoe que eu vou falar, mas se Deus, na hora da oração do governador, acho que Deus diz assim, deixa de teoria e vai para a prática. Não vai fazer o bem não, vai cumprir com a tua obrigação. Fazer o bem é dar para quem precisa. Pagar quem se deve não é favor, não, é obrigação. Vou repetir o que disse ontem, não estou convidando o governador a fazer benemerência com cesta básica, não. Estou dizendo que ele cumpra a sua obrigação, pague os prestadores de serviço do Tibério Nunes. E, governador, vê se paga essa semana, para dar tempo, apesar do comércio fechado, pelo menos eles comprarem a sardinha, enquanto o senhor vai para o bacalhau. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. Perdoe aí pelo vídeo meio longo, mas é porque a conversa foi muito oportuna, porque o tema é bastante pertinente. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.